Autossabotagem nos negócios, na sua conta bancária, autossabotagem da sua carteira de dinheiro, como é que tá isso aí? Me conta. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8 e 8 da manhã, Giselda Galvão, consultora. Vamos falar de autossabotagem na sua dimensão financeira. Dinheiro é fluxo energético. Dinheiro representa energia de prosperidade, energia de alegria. O dinheiro segue o fluxo da alegria. Bom dia para quem tá entrando. Bom dia, Lorene, querida. Vamos falar de autossabotagem no nosso din-din, nos nossos negócios, na nossa conta bancária. O que você acha? Bom dia, querida. Vamos brincar de falar dessa autossabotagem que todo mundo aqui conhece muito bem, né? Nossa. Autossabotagem nos negócios, autossabotagem na nossa conta bancária. O quanto que nós estamos cuidando energeticamente, né? Da nossa conta bancária. Vocês já aprenderam a fazer liberação de entidades na conta bancária? Precisa aprender. Todo mundo que está me assistindo, que vai me assistir. Bom dia. Estamos falando de autossabotagem na sua dimensão financeira, autossabotagem do seu dinheiro, da sua conta bancária, da sua carteira de dinheiro. Como é que tá isso aí? Quanto que você está se sabotando? Quanto dinheiro você não está recebendo? Quanta abundância, quanta prosperidade você está evitando? Com todos os seus pontos de vista, suas crenças limitantes, levantando barreiras. E agora, durante a live, a minha proposta é baixando barreiras. Vamos todo mundo baixando as barreiras, para a gente poder falar desse assunto que atinge todos nós, né? O quanto eu estou controlando as coisas de tal forma inconsciente para que eu não faça sucesso, para que eu não ganhe mais dinheiro do que minha família ganhou, para que eu não ganhe mais dinheiro do que eu não tenha, que eu não crie mais dinheiro que o meu pai, que a minha mãe, que os meus irmãos. O quanto que a gente cria, né, realidades limitadas para nós mesmos, para que a gente não fique maior em determinadas áreas da vida do que o outro. É uma solidariedade da escassez. Essa solidariedade da escassez é muito comum. Grande parte de nós vive isso dia a dia, o efeito disso através da nossa ancestralidade, e estamos aqui muitas vezes em situações, né, que nós não criamos o dinheiro suficiente para que nossa vida seja prazerosa, confortável, né? Que você possa fazer um atendimento, um curso de expansão de consciência, pagar um valor assim, né, mais alto num curso para você realmente expandir. O quanto que nós estamos nos sabotando, né? Gente, eu já me sabotei muito. E eu tô sempre descobrindo coisas que vêm à tona, coisas que aconteceram, pontos de vista. A gente, muitas vezes, é praticamente um mantra dentro de nós, determinadas crenças que ficam o tempo todo piscando. Como seria você olhar para tudo isso, destruir, descriar, liberar tudo isso, dar podpoc em tudo isso? O que vocês acham? E bom dia para quem está entrando. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Então vamos dar podpoc, vamos baixar as barreiras para autossabotagem financeira, autossabotagem do nosso dinheiro, da nossa prosperidade, abundância. O quanto que você está impedindo, né? Controlando o seu universo para que o dinheiro não entre. O quanto você não abre a frequência da alegria na sua vida, enche seu coração de alegria e gratidão
para que o dinheiro possa chegar, fluir, né? Esse fluir energético do dinheiro. O dinheiro não é o problema somos nós. O dia que a gente entende isso, fica tudo facinho. A gente para de sair dessas conclusões de causa e efeito. A gente percebe claramente que a gente não está criando prosperidade, dinheiro e abundância na nossa vida. Nós não permitimos que isso entre na nossa vida verdadeiramente. Isso os motivos, né? Nós somos o efeito de inúmeras crenças limitantes que estão no nosso inconsciente, pontos de vista horríveis que nós adquirimos, porque eu vou sair de casa todo dia, vou matar um leão, ganhar dinheiro é muito difícil, eu tenho que me matar, me rasgar de tanto trabalhar para poder ter alguma alegria financeira. Entende? Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que me matar. Então, quando a gente vai liberando essas crenças, liberando tudo isso e colocando novas crenças no lugar, né? Que é fácil ganhar dinheiro, que flui dinheiro, um reflexo da grandeza do seu ser, que você tem todo o direito do universo a receber grandes volumes de dinheiro, muita facilidade na sua vida. Eu sempre digo para vocês, a pergunta, qual é a realidade financeira que funciona para mim? E qual é a alegria que eu posso ter? O que eu posso realizar no universo com dinheiro na minha conta? Com dinheiro em abundância na minha realidade? Quanto dinheiro eu posso criar hoje de forma completamente inesperada? Quanto fluxo de dinheiro eu posso fazer hoje na minha vida? O quanto eu posso atrair? Qual o volume? Qual a quantidade? Qual a abundância financeira que eu posso atrair hoje? Com total facilidade. Tudo que você pedir, pede com facilidade. Bom dia para quem está entrando. Estamos falando da autossabotagem financeira. Din, vem em mim que eu tô facinho, né? Bom dia. Então, gente, é o seguinte. O dinheiro segue o fluxo da alegria. E as nossas crenças limitantes, o que nós aprendemos, a escassez toda está dentro de nós. Então não adianta ficar olhando e falando e acreditando que, não, é por causa disso, por causa daquilo. Tem inúmeros fatores, né? Inclusive, você está honrando a escassez da sua ancestralidade. Isso é o mais comum. Gente, isso é tão comum, né? Às vezes a pessoa chega pra mim, né? Tá acontecendo isso. E toda a análise que a gente vai fazendo da realidade da pessoa na sessão, eu falo, olha, já que você escolheu ser a rica ou rico da família, expande. Entra em contato com a sua ancestralidade de coração, fala com eles, eu honro todos vocês, eu sou extremamente grato pela vida, né, que eu recebi através de vocês, né? São elos do fluxo da corrente da vida que chegou até mim e eu agradeço muito. Eu honro vocês e por honrar vocês eu também me honro e honrando a mim e a vocês eu vou fazer diferente. Eu vou ficar rico, eu vou ter uma condição bem diferente, eu vou ter uma condição de abundância, muito próspera. Eu escolho colocar toda a minha prosperidade, de materializar a minha prosperidade. Isso é uma coisa que eu tenho feito muito. Eu honro toda a abundância e prosperidade que eu represento e eu escolho materializar isso na minha vida e, consequentemente, na vida de outras pessoas, porque dinheiro é fluxo, né? Ele faz um fluxo, ele vai, ele volta, né? É muito legal. Você não precisa, quer dizer,
tem gente que gosta de acumular muito, né? Eu gosto de fazer fluxo com dinheiro. Acumular. Fazer fluxo e adquirir bens que vão me dar prazer, coisas que vão me dar bem-estar. Aí tem gente que fala assim, não, eu quero viajar muito. Viaje muito. Expanda o seu fluxo financeiro para você poder viajar muito. Eu já viajei bastante. Poderia até viajar mais, mas no momento não estou escolhendo. Estou escolhendo viajar mais na expansão da consciência. Esse é um momento muito interessante, né? Que eu estou bastante comprometida com a expansão da consciência minha pessoal e consequentemente com todo o meu trabalho, né? Que tudo isso representa. Interessante expandir a consciência com as entidades tem sido sempre desafiador, né? Sempre desafiador. E quanto mais a gente muscula, né? Faz a musculação da consciência, dessa comunicação, mais a gente cresce. E mais a gente descobre coisas muito interessantes que vão se apresentando. E esse universo, né? Com as entidades, com toda essa possibilidade de estar presente realmente na encarnação, estar consciente dessa encarnação e comunicando com as outras consciências, em qualquer nível que seja, tem sido muito prazeroso para mim. Eu criei barreira, né? E a vida inteira com isso. E agora eu estou experimentando. Não digo que eu não tenha ainda algumas resistências a serem liberadas, muitas resistências, mas eu percebo que no momento, a forma como as coisas, assim, a energia, a dimensão está se expandindo, o que está acontecendo no nosso sistema Terra, eu percebo que quem ainda está negando, quem não está lidando com as consciências, com as entidades e tudo, vai ter um impacto, né? E eu tô vendo esse impacto a cada dia aumentar e as pessoas não estão se dando conta disso. Como é a minha especialidade, eu acompanho as pessoas, eu vejo, né? Eu observo muito no meu dia a dia, eu trabalho muito, né? Com comunicação com as entidades e tudo. Todos os dias eu estou percebendo que do jeito que a coisa está andando, vai chegar um momento, as pessoas já estão sofrendo um efeito ainda maior disso, e eu acredito que vai ter um impacto muito grande mesmo. Porque eu vou ser honesta com vocês, eu com todo um pouquinho, né, de conhecimento, de preparo, de experiência, eu sei que eu vou ficar impactada, eu já estou ficando com muita coisa. Tá tudo muito intenso, gente, muito intenso, e as dimensões estão ficando elas estão se fundindo, muita coisa está acontecendo. Então a gente vê com os olhos da matéria, eu estou vendo com os olhos da matéria. E aí eu falo, uau, vai chegar uma hora que a gente vai ver tanta coisa, né? Vamos ver o que vai rolar. Então, você está se preparando? Como seria você se preparar para tudo isso? Mas não no sentido de, eu tenho medo, ou eu vou fazer isso porque para mim não sofrer. Não. Quando seria divertido você criar sua vida, sua conta bancária, né? Tendo a contribuição consciente das entidades, dos seres das outras dimensões? Como seria isso? Você contribuir com eles e eles contribuírem com você. O que vocês acham disso? Eu percebo assim que eles fizeram, o governo oculto, ele fez um trabalho, né, fantástico, assim, tem que tirar o chapéu. Eles marcaram o gado deles, assim, muito bem marcado, vários sentidos. Escassez, medo
E dentro desse espaço de medo, né, tudo que foi introjetado e continua sendo introjetado com os filmes, com a narrativa, o quanto de medo nós compramos, né? O quanto que a gente ainda está tão desconfortável quando você recebe uma informação, né, do mundo extrafísico. O quanto que isso ainda é assustador para você. Quanto que a gente introjetou, comprou, acreditou, todas as mentiras que nós compramos, do quanto tudo isso é desconfortável, assustador, é perigoso, e vai. E aí, quando a gente começa a se permitir, com as ferramentas adequadas, ter esse contato, a gente vai vendo o efeito dessa falta de consciência, dessa falta de comunicação, o que que isso acontece, o que está acontecendo. O volume de entidades sem corpos coabitando conosco aqui e em estado de sofrimento, estado de ignorância total. Olha, falar com vocês, viu? Olha lá, olha o nariz, olha o narizinho. É doloroso de ver, viu? É doloroso de ver. Se nós aqui estamos tão sem consciência, vocês acham que quem está em outra dimensão tem consciência? Mais consciência que nós? Quando você deixa o corpo físico, você continua na mesma vibe que você estava aqui, mesma coisa. Imagina o que a quantidade de gente que esteve, gente que eu falo encarnado, que esteve dentro de igrejas, de linhas de doutrinas e tudo, e na hora que fez a passagem, percebeu ou se deparou com um universo, né? Uma frequência, onde que ele está, porque depende da frequência, né? Às vezes muito diferente, né? Do que ele imaginava, do que ele idealizou. Então nós estamos ainda vivendo a era espiritual, energética, consciencial da idealização. A gente imagina, a gente lê os livros, a gente projeta, cria teorias e na realidade isso é só uma proteção, né? Isso é mais desinformação e mais desgoverno, né? Você não governa o seu universo num nível não de controlar, mas de lidar com tudo que se apresenta. É como se a gente tivesse com toda a nossa engrenagem totalmente enferrujada, emperrada, amarrada, aprisionada. E aí a minha proposta é sempre trazer esse exercício, essa consciência para vocês, para que vocês comecem a desencapar, comecem a soltar essa engrenagem dessa comunicação com as entidades. Eu vou fazer dia 13 e 14 de julho Criando com as Forças Invisíveis Avançado, é um curso avançado. Gente, eu acredito que esse assunto seja crucial, sabe? Porque todas as pessoas que já estão num patamar assim, de criar, né, com as entidades, se comunicar com elas, todas sabem, isso é unânime, que a nossa vida, quando você começa a se comunicar de forma adequada com as outras dimensões, adequada, eu não estou dizendo que é para fazer tudo essas coisas que tá aí na internet, não. De forma adequada, com as ferramentas que expandem mesmo. Sua vida é muito mais leve. Nossa, gente, é impressionante o quanto que expande o dia a dia. Quanto que é mais leve. O volume de pensamentos, emoções, sentimentos, fisicamente também, desconforto físico, zera. Você fica leve. O seu universo, ele dá uma transparência, uma leveza. Você consegue
ter pensamentos mais apropriados para o seu dia a dia. E na medida que a gente não libera essas entidades, que a gente não faz o trabalho que deve ser feito, não se comunica, não lida com tudo isso, a nossa tendência é o nosso campo ficar entulhado. Vocês imaginem uma estação de rádio com todas as frequências misturadas, né? Com várias entidades, seres de toda a natureza falando ao mesmo tempo. Você não pode não necessariamente estar ouvindo isso, claramente, mas você não fica no final do dia, você não está com a cabeça cheia? Você acorda já pesado, aquela sensação, gente, todo desconforto. Eu tô para dizer assim que, segundo o Gary, 98% do que a gente sente, percebe, pensa, não é seu. Você já pensou o que é isso? O seu campo entulhado de informação, de entidades se comunicando, dando palpite, falando, outras te pedindo alguma coisa, seres de outras dimensões, sem dizer outras coisas que eu não vou falar aqui agora, que não é o momento. Já pensou? Que delícia! Delícia é só a margarina delícia mesmo, né? Que de delícia não tem nada e nem de saudável. É tudo engodo. Então, meus amores, nós precisamos acordar. A nossa vida, ela expande muito. O ser, ter uma encarnação mais consciente, presente. Você quer estar presente mesmo, consciente na sua encarnação? Comunique-se, aprenda devidamente a se comunicar com as entidades, com as outras dimensões, lidar com portais, com todas essa realidade que nos foi roubada, foi criada uma mentira em cima de tudo isso, toda essa narrativa de terror. E o quanto você encontra, às vezes, entidades que estão se protegendo atrás de se colocarem de forma malévola, né, para se proteger. E o quanto você pode ajudá-las a retornarem também, a terem contato íntimo, mais profundo com a essência delas. Nós estamos vivendo um momento muito interessante, muito rico de possibilidades. Mesmo que nos pareça caótico, mesmo que a gente fale, puxa vida, reclame e ache que... Porque a narrativa geral é para que nós acreditemos que está tudo um caos, tudo horrível, que a realidade está totalmente negativa, terrível, que só tem conflito no mundo. Isso não é real. Tem muita gente vivendo em frequência mais harmônica. E a tendência também, você vê que a narrativa nos leva, né, a acreditar que só tem gente má, perversa, homens, mulheres, isso e aquilo. É muita coisa que foi implantada e continua sendo implantada de forma explícita e implícita, subliminar. Com a questão da internet, né, ficou tudo muito evidente. E como as pessoas não filtram o que chega até elas, né, aí você pega a narrativa, é impressionante, todo mundo começa a falar, começa a vir alguma coisa, eles bombardeiam alguma coisa na internet, um ponto de vista sobre qualquer coisa por aí que está acontecendo. Aí você vê a narrativa, todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo compra, todos nós.
acabamos comprando muitas vezes o ponto de vista. São pontos de vista que não tem nada a ver com você. E aí a vida vai ficando toda enlatada, né? E a gente vai recebendo todas essas informações, a gente vai assumindo essas informações como sendo verdadeiras para nós, pontos de vista que não seriam os nossos, caso a gente estivesse em contato com a nossa verdadeira essência. E na medida que a gente vai expandindo a consciência, a gente vai muito claramente, é impressionante. Você começa a ouvir a narrativa, a pessoa começa a falar algo, ela comenta, ela emite lá o ponto de vista dela e tudo. Você olha para aquilo, você percebe claramente que aquilo é o ponto de vista dele, mas não é o seu. Mas sobre assuntos que normalmente as pessoas... mas tem coisas que são óbvias, para todo mundo tem que pensar igual. Não. A questão é você perceber o que é verdadeiro para você, como que você lida e reage àquilo, como que aquilo impacta a sua energia. Essas percepções, dentro do imediatismo, das informações muito voláteis, muito superficiais, né? Essa superficialidade, tanto da comunicação quanto do conteúdo, né? Das conclusões e tudo. Então, assim, há um emburrecimento, né? Antes de virar zumbi, fica estúpido mesmo, né? Só se tornam zumbis, primeiro a pessoa tem que passar pela fase de estupidez total. E nós estamos vendo ao nosso redor uma massificação dessa estupidez humana, assim, generalizada. E como seria para cada um de nós que podemos falar de expansão, entrar hoje numa rede social e falar o que eu falo, isso para mim já é, assim, algo extremamente grandioso, mas de uma grandiosidade absurda dentro dessa realidade, né? Da gente poder colocar a nossa voz no mundo. E da gente poder estar falando para as pessoas aquilo que eu jamais sonhei na minha vida que eu ia poder, que eu ia ter condição, ou que teria sentido, ou que eu seria capaz de falar de tudo isso, de algumas coisas aqui. Falar, de entender, de perceber que o conceito de espiritualidade, todo o conceito que as pessoas desenvolveram, nada mais é do que você escolher expandir consciência verdadeiramente. Então, assim, as pessoas acabaram se confundindo, se perdendo no meio dos rituais, né? Ou das magias, né? E foram se perdendo no meio disso tudo para procurar um resultado, um tesouro que está dentro dela. Nós somos muito engraçado. A gente saiu e ficou procurando, fazendo um monte de coisa externa. E depois nos perdemos lá fora, porque se perde mesmo. Porque as narrativas, as historinhas, as doutrinas, as esquizoterices são absolutamente inconscientes, né? É todo um pacote que foi despejado para que as pessoas se percam. É um labirinto. É um labirinto. O que eu encontro de gente perdida nesse labirinto, nossa, é gigante. Eu já estive também perdida nesse labirinto. Por isso que eu me vejo assim totalmente confortável de chegar aqui e falar sobre isso com vocês. E quando eu entrei para dentro, fui criar todo o meu universo, liberar, fazer uma liberação de crenças, fui até a ancestralidade, eu faço isso sempre, quase todos os dias tem alguma coisa que fica evidente para mim que eu preciso trabalhar. Só que a grande maioria de nós que permanece, escolhe permanecer na inconsciência, né?
escolhe permanecer no piloto automático e tá tudo certo. Tá tudo certo. Escolhe o que escolhe. Mas é muito gostoso saber que existem pessoas também que estão escolhendo sair desse padrão de ignorância, de inconsciência, de não percepção, de não lidar com aquilo que é absoluto, que está no universo dela, atuando diretamente na conta bancária, na realização, nos sonhos dela, e ela se recusa de forma assim constante, há milênios, a lidar. Foi treinada e houve todo um controle, todo uma implantação dessas ideias, desse medo, dessa escassez, tá tudo aí. Mas a boa notícia é que nós humanoides, esses que são os nossos buscadores, né? Os buscadores humanoides, nós podemos fazer diferente a qualquer momento, podemos mudar. Nós podemos virar o jogo a hora que a gente quiser. E quando você descobre realmente isso e percebe em todas as áreas da sua vida, você fala, uau. Uau, como é que é isso aqui, como pode melhorar mais e mais e mais e mais, como eu posso expandir mais. Mas a gente, às vezes, está tão condicionado em aspectos medíocres, escassos e medrosos, né? Na nossa vida, que a gente acaba acomodando, saindo de fininho pelos cantinhos. Ah, deixa aí, não quero olhar para isso. Gente, isso tá, a água tá batendo no traseiro de todo mundo já. Eu tô vendo isso o tempo inteiro. É óbvio que as pessoas que estão mais assim, o que eu vejo as pessoas escolhendo as narrativas que são confortáveis para elas e não aquilo que é verdadeiro para elas. Existe uma diferença muito grande entre você buscar aquilo que é verdadeiro para você, que vai realmente te expandir, para te liberar de um monte de aprisionamento, um monte de caixinha, e outra é você escolher a narrativa, romanticamente, a narrativa que vai te fazer ficar vendo estrelinhas o tempo todo. Isso é o que eu mais vejo. A grande, massiva maioria das pessoas buscando, escolhendo a narrativa que para afundar. Aí elas entram pro labirinto bonito, todo cheio de luzinhas, musiquinhas, luzinhas coloridas. Então, assim, não que você não possa perceber que o mundo das entidades, as outras dimensões, eles sim, são maravilhosos, gente, é incrível. Só que não é do jeito que a gente quer que seja, é do jeito que é. Está preparado para acessar realmente como que é? A grande maioria não se coloca em posição de estar preparado, porque quem quer ficar preparado? Expandir consciência todo dia, toda hora, muscular o tempo inteiro, da hora que acorda até, o tempo todo. É movimentar aquela engrenagem que tá toda, né? Tá toda lá, enferrujada, parada. Aí o pessoal fala assim, crescer dói demais. Expandir consciência tem hora que dói? Claro que dói. Porque nós somos um bando de crianças mimizentas, né? A gente é bem mimimi, né? E aí a gente adora também ficar vítima, e aí vai achando esses espaços cômodos, né, confortáveis, e não fazemos o que poderíamos fazer, que é expandir a nossa consciência, aprender as ferramentas que realmente expandem, que você não dependa de ninguém. Depois que você aprende as ferramentas, você não depende de ninguém mais.
diretamente. É lógico que tem pessoas que estão mais expandidas naquele sentido e tudo, se a gente sempre, mentoria, você sempre pode buscar. Mas o guru, você ficar ali, né, debaixo da asinha e achando que ele vai fazer tudo pra você, não. Dói porque nós somos um bando de crianças mimizentas que não querem sair, não queremos sair do espaço de o que nós consideramos conforto. Estar consciente é perceber a inconsciência da grande maioria das pessoas e mesmo assim conseguir respeitá-las, honrá-las, né? Tem gente que gosta de falar em amá-las, não sei como que é isso, porque tem tanto conceito, né, de amar e tudo que já virou a bagunça. Então, a gente olha para tudo isso, são só escolhas. Ah, não, mas eu não quero porque eu não escolho, porque eu vou ter que abrir mão disso, abrir mão daquilo. São só escolhas. E a gente vê nós mesmos, eu vejo por mim em várias áreas da minha vida, em quantas vezes eu escolhi ficar ali, não, vou ficar por aqui que aqui tá gostoso. Não, eu vou, né? E a gente vai entrando por esses labirintos, essas coisas que não nos realizam, não trazem expansão. E de repente vem a vida, é sempre assim, né? A gente não faz o para casa, a vida vem dar um sacudido assim, naquela árvore para ver se os frutos caem e a pessoa renova, né? Poda os galhos e faz aquele movimento todo que a gente, e aí vira vítima. Às vezes vira até doença. Na hora de podar, de arrumar, a pessoa tem tanta coisa acumulada, né, que vem à tona e não quer lidar com nada, aí vem doença. Aí na hora da doença a pessoa fala, não, às vezes, né? A pessoa fala, não, agora eu vou. Agora eu vou. Não, eu vou. Ou então vai tomar, né, o medicamento, né, que vai manter a pessoa no automático, mais inconsciente, mais zumbi, né? E assim a coisa tá acontecendo há milhares e milhares aí, sei lá quanto tempo, há séculos, né, que a gente sabe. E a gente não toma vergonha na cara da gente, né? Não toma. Fica a preguiça inoculada, né? Toda a preguiça que foi inculcada e aprisionada dentro das nossas células, das nossas moléculas. A liberação nossa, eu trabalho a nível de hoje, a eficiência, uma dos aspectos do entendimento, para quem quer limpar um campo, tem que partir, você tem que começar a fazer isso lá nas moléculas. Chamar a consciência molecular do campo da pessoa. Então, meus amores, dia 13 e 14, eu tô com o curso das Criando com as Forças Invisíveis avançado, que para fazê-lo tem que fazer o primeiro nível, não tem como a pessoa fazer avançado sem fazer o nível 1. Muita gente está fazendo o nível 1 agora, e foi interessante porque no eu me comunicar com as consciências, está aberta, né, a ter consciência de tudo, e fazendo muita pergunta, eu recebi a consciência durante 2 dias, e eu resisti muito, mas eu recebi a consciência de que eu deveria fazer em julho. Aí eu olhei lá, 13 e 14 de julho. Tá aí. Para dar mais tempo e tudo, para que todos, né, possam chegar até lá e eu também expandir em níveis cada vez mais interessantes, né, para poder trazer essa clareza, trazer esse conhecimento, as ferramentas, né, e a gente possa estar praticando.
musculando a nossa consciência para que a gente possa adquirir, entrar no fluxo do dinheiro. Sábado agora eu vou fazer fluxo quântico com o dinheiro. Vou usar todas as ferramentas quânticas que eu tenho lá. Eu vou fazer um surucucu daqueles. É um surucucu mesmo. Vou fazer assim. Vai ser bem legal. Fluxo quântico com dinheiro, só R$38. Não entra quem não quer, tá? Tá aí disponível. Faça a sua inscrição. E sábado estaremos todos criando fluxo com dinheiro, né? Vamos chamar a entidade dinheiro. Qual que é a sua relação com a entidade dinheiro, né? Então vamos que vamos, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês. E na próxima live, amanhã é sexta-feira, espero realmente estar aqui com vocês, tá bom? Beijo grande e façam as suas inscrições. E um ótimo dia, uma quinta-feira espetacular. Cria fluxo com dinheiro, cria fluxo com bons relacionamentos, cria um bom fluxo com o seu negócio, converse com o seu negócio, tá bom? Beijo grande, gente, e até a próxima live.